Muito bem, meus irmãos, vamos para o texto de hoje. Não irei expor, estamos falando sobre avivamento. Eu não irei expor um texto como tenho feito, e nós vamos agora para a segunda parte, né? A primeira parte é a ação do Senhor. O que Deus faz no avivamento? Foi isso que vimos. Eu utilizei somente 2 textos, praticamente, apesar de ter muitos outros textos, mas eu fui em 2 textos praticamente, que foi o Salmo 126, Isaías também. E aí nós iremos para a segunda parte. O que devemos fazer para um avivamento? É uma pergunta boa. Mas eu não irei no texto hoje, eu quero falar com vocês sobre a ação de Deus, né? E a ação do homem, nossa. E essa tensão que existe. Nós sempre estudamos que avivamento, ela vem da parte do Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas se nós entramos com alguma ação ou realizando algo, como é que nós podemos ter essa tensão? Vocês já sabem de qual é salteado pelos pastores, né? Pelo pastor Thomas e pelos demais que já passaram sobre essa tensão, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas eu quero ver com vocês esse ponto no que diz respeito ao avivamento. Eu quero ir para um texto, ler somente 2 versos, depois nós iremos voltar para ele. É Atos capítulo 1, verso 4. Depois o verso 14. Atos capítulo 4, eu vou ler o verso 4, depois o verso 14. O texto nos diz o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Vamos orar. Santo Deus, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, nos dê compreensão da tua palavra, da ação do Senhor, como também da nossa responsabilidade. Sejamos conhecedores da tua palavra, da tua vontade, do teu poder, da tua majestade. Concede-nos um coração submisso ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus nos chama para semear, e Ele chamou para que semeássemos com lágrimas, foi o último texto que vimos do Salmo 126, Ele nos leva à questão mais ampla do papel sobre o avivamento. Se o avivamento é Deus descer com poder de maneira inesperada sobre nossa vida, revigorando, curando, derramando seu Espírito Santo sobre nós, nos levantando, nos restaurando, então o avivamento autêntico ele vai muito além de toda a capacidade humana de produzir resultado. Nós vimos sobre isso. O avivamento está em um plano superior, plano de Deus, plano do Senhor. E Deus pode ou não conceder avivamento em nossa vida, em nossa igreja, em nossa geração ou não. Isaías, em Êxodo capítulo 33, verso 19, ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso é de Deus, tudo depende do Senhor. Porém, a liberdade de Deus, a liberdade que Deus tem, não invalida, não anula nossa participação e não nos isenta de nossa responsabilidade no que diz respeito ao avivamento, ao derramar do Espírito Santo, de maneira profunda. Sua soberania envolve e nos alimenta, nos sustenta,
e faz com que os nossos esforços sejam frutíferos, tenham resultados. A Confissão de Westminster, ela traz no capítulo que ela escreve lá, falando das boas obras, e nos oferece um conselho bastante útil. Veja o que ela diz, falando sobre essa tensão do poder de Deus, da responsabilidade nossa. A habilidade dos crentes de fazer boas obras não vem de forma alguma deles mesmos, mas totalmente do Espírito de Cristo. É para que possam ser habilitados para isso, além das graças que já receberam, é necessária uma influência real do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e fazer de acordo com a boa vontade dele. Ainda assim, não deve se tornar negligentes, como se não fossem obrigados, nós, a cumprir qualquer dever, a não ser por um movimento especial do Espírito, mas deveriam ser diligentes, cuidadosos, em despertar a graça de Deus que há neles, em nós, na igreja. Nosso coração sem vida, ele precisa da vida do Espírito para agir, isto é verdade. E pelo fato de termos vida agora, nós podemos buscar o Senhor e desejá-lo, porque o Espírito está sobre nós. O próprio Deus deve iniciá-lo totalmente pelo Espírito de Cristo. Essa é uma verdade. Mas essa verdade não nos dá uma desculpa para esperar, avaliando nossas pulsações ou desejando algo que realmente Deus não havia nos dado. E uma vez que Deus nos concedeu esta dádiva, esta graça de viver com Ele e para Ele, esse desejo está em nós. E nós devemos assim agir, buscar o Senhor. Somos responsáveis por nos engajar ativamente, aproveitando ao máximo a graça de Deus em nossa vida. E devemos, meus irmãos, olhar primeiro e com mais expectativa para os ministérios que existem dentro da igreja. Deus ordena os meios, mas Ele também concede os fins. Ele também é livre para ignorar os meios e entregar os fins por conta própria. Deus é Deus. E se a parte dele, parte nossa é outra. O avivamento nada mais é do que a influência do mesmo Espírito Santo em grande escala operando em nossa própria vida. O querer, o fazer, segundo a sua boa vontade. É um mega milagre, podemos dizer assim, da graça soberana do Senhor. Mas nossa parte é declarar que Deus é poderoso por meio de nossas próprias palavras e vida. E é neste ponto que eu quero ver com vocês. Charles Simeon nos ajuda aqui, um pregador, um pastor, um teólogo. Ele disse o seguinte: amo a simplicidade das Escrituras. Ele pode nos ajudar nessa tensão, viu? Ele diz assim: amo a simplicidade das Escrituras e desejo receber e inculcar cada verdade que existe nas Escrituras, precisamente da maneira e à medida que é apresentada no volume inspirado, que é as Escrituras. Se esse fosse o hábito de todos os teólogos, logo haveria o fim da maioria das controvérsias que agitavam e dividiam a Igreja de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: eu acredito em toda a palavra do Senhor, e em todos os aspectos da palavra do Senhor, em todos os mandamentos da palavra do Senhor, em todos os assuntos da palavra do Senhor que contém nas Escrituras a verdade, mas eu não posso pegar uma verdade em detrimento de outra. Ela está lá. E aqui eu tomo o exemplo da soberania divina de Deus e a nossa responsabilidade. Cada verdade ensinada na Bíblia é ensinada de uma maneira particular e para um propósito particular. Dizer eu acredito na Bíblia é muito bom, mas não é suficiente. Devemos também aprender a dizer eu acredito em todas as diversidades da verdade da palavra de Deus que existe, cada uma de acordo com seu propósito
e em sua própria proporção. Não é dedicar em uma doutrina. Eu só vou me dedicar agora à responsabilidade humana. E outro, eu só vou me dedicar à soberania de Deus. Certamente, qualquer leitura fiel da palavra do Senhor afirmará que tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana, elas atuam juntas, de modo em que a realidade se desdobra. Por exemplo, Lucas 22, verso 22, nos diz o seguinte: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Veja, a morte de Jesus foi determinada por Deus. E Judas também foi responsável pelo papel da morte de Jesus. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Veja que há a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As dinâmicas divina e humana, elas são compatíveis, não contraditórias. Eu quero mostrar aqui a vocês exatamente isso, de maneira que, no temor do Senhor, claro, mas nós iremos ver alguns pontos. Confessar que não posso explicar tudo, digo a vocês, e nenhum teólogo vai conseguir explicar tudo isso, mas que essas duas verdades, elas existem. Charles Simeon nos ensina mais uma vez, ele traz um guia seguro quando diz o seguinte: a verdade não está no meio e não em um extremo, mas em ambos os extremos. Vocês entenderam? Vou repetir. A verdade não está no meio e não em um extremo, mas em ambos os extremos. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Em outras palavras, não devemos tomar os dois lados dessa questão, soberania divina e responsabilidade humana, e misturá-las no meio sem distingui-las. Elas precisam ser diferentes e são diferentes. Mas nós precisamos entender que uma é verdade e a outra também é verdade. Que tudo isso honra o Senhor. Embora a soberania divina e a responsabilidade humana operem, elas não igualmente significam a mesma coisa, mas elas operam mutuamente para o louvor e glória do Senhor. Então, um estudo do avivamento bíblico carecerá plenitude se negligenciasse a verdade subordinada, claro, que é a nossa parte, após a afirmação reverente da verdade última, que é o Senhor. Isso significa que Deus é soberano e nós temos nossa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é subordinada a esse soberano Senhor. Completar coisas como essa motivará, meus irmãos, a nossa vida para buscarmos um avivamento segundo a palavra do Senhor e preparar o caminho do Senhor, como diz Isaías, capítulo 40, verso 3 e 5, que é citado no Novo Testamento, nos Evangelhos. Agora vamos para esse texto que nós estamos aí, Atos capítulo 1. Eu quero ver com vocês, essa será a nossa aplicação para terminarmos. A semana, se Deus permitir, trarei um texto e vou expor ele. E essa exposição será a responsabilidade nossa, que diz respeito ao avivamento. Verso 4, eu vou ler novamente. E comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bem. Quero ver esse texto com vocês, alguns pontos importantes e nos deter nele. Serei breve. Veja que o texto no verso 4 fala esperar. Todos estes, né? Todos estes não. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Essa palavra esperassem ou esperar
está no infinitivo presente ativo. É o verbo esperar continuamente. Permanecer aguardando. E está no tempo presente, dizendo que é uma ação contínua. Isso indica a responsabilidade humana ativa. Eles devem perseverar na espera. Não é uma passividade. É uma resposta obediente à promessa do Senhor. E aqui está a promessa do Pai. Veja que é um artigo definido, a promessa do Pai, e essa promessa é específica e é garantida. A origem é divina, a esperança do Pai é uma soberania absoluta. Ela será feita e realizada. E sereis batizados. Está aqui no futuro passivo. Quando está no passivo, nós recebemos esta ação, certo? Então, os discípulos não produzem o evento. É Deus quem produz esse evento, de batizar os crentes. O futuro indicativo aqui é certeza desse fato, não é uma possibilidade. Deus é o agente soberano que realiza tudo isso. E quando eu falo do batismo, estou falando do batismo aqui, meus irmãos, do texto, tá bom? Que foi batizado no capítulo 2. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos esperando um avivamento, que seremos batizados com o Espírito Santo, porque nós já fomos batizados. Serão batizados aqueles que ainda não creram no Senhor. Certo? Então aqui está o poder de Deus e a soberania do Senhor. Agora, o verso 14 nos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que eles estavam perseverando. Isso está no presente ativo. Isso significa dedicando-se continuamente. É uma ação contínua, intensa. Indica aqui persistência ativa, não é ocasional. Como nós aqui, uma vez por semana nós estamos orando. Havia uma intensidade, uma busca para que o Senhor derramasse sua graça sobre ele. A promessa. Unânimes, com um só propósito, dedicados a isso, unidade espiritual. Mas há aqui também oração, quando eles falam unânimes em oração. Veja a conexão entre o texto do verso 1 e verso 4. Deus promete, sereis batizados, e o verso 14, eles oram continuamente. O que é que isso mostra? Isso nos ensina. A oração não tenta convencer Deus a agir. Isso todos nós sabemos. Mas ela participa do que Deus já decidiu. É exatamente o que eles estão fazendo. Certo? Qual a conclusão que temos diante disso? Essa tensão ela não é uma contradição, mas é uma cooperação ordenada. Deus decreta, que é a sua soberania. Deus ordena os meios, que é a responsabilidade nossa. O homem responde de maneira obediente. E Deus cumpre porque ele é fiel. Diante disso, Deus determina o fim. O Espírito virá e veio, mas também determina o meio. Oração perseverante. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Obedecer a Deus e orar. Suplicar ao Senhor que Ele traga um avivamento sobre nossa vida. É necessário uma mudança de vida também. Não somente orarmos, mas também uma mudança de vida, um desejo de mudar a nossa própria vida. Nós estivermos devendo a alguém, devemos pagar. É assim? Se nós estamos vivendo de maneira ilícita, seja no trabalho, seja onde for, nós devemos ter uma mudança profunda, para que Deus seja honrado em nossa própria vida. E orar pedindo que Deus visite seu povo, sua igreja, todos nós.
porque senão Deus não virá. Mas se Ele quiser, Ele vem. Isso não significa que Ele depende de nós. Deus é soberano, mas existe a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, e que elas não contradizem. A soberania de Deus é a responsabilidade nossa, mas elas caminham juntas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos nós. Vamos ficar em pé, orar, agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Cristo, obrigado pela noite, pela nossa reunião de oração. O Senhor nos abençoe. O Senhor sabe que nós sabemos a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado por ter nos dado conhecimento disso, desse fato, dessa verdade. Estamos diante do Senhor suplicando humildade, pedindo que o Senhor nos dê um coração humilde e obediente. Muda a nossa vida, Senhor. Inclina nosso coração à obediência para o louvor do nome do Senhor. Que possamos nos conscientizar de nossa responsabilidade. Estávamos ou estamos muitas vezes semeando com lágrimas, mas o Senhor pode fazer com que o rio possa descer água no meio da sequidão. O Senhor é o Deus de nossa vida e é soberano. Que o Senhor guarde nosso coração, nossa vida, nos leve para casa, abençoe os enfermos de nossa igreja, restaurando a saúde de cada um deles, derramando tua graça sobre nós, nos livrando de todo mal. Concede-nos uma noite em paz. Assim oramos em nome do Senhor Jesus e suplicamos tua bênção. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.